Gente, hoje é a nossa terceira conversa dessa minissérie que a gente está dando aqui no Tadel sobre ativadores de resultados excepcionais. E, bom, já falei muitas coisas, meu alvo não é repetir tudo, senão você fala, não vale a pena ir nos três, bastava vir em um só, né? Então, só queria lembrar rapidamente que nós mencionamos no domingo passado dois desses ativadores, né, que entregam resultados excepcionais. O primeiro foi entender que resultados relevantes não é sorte, é uma questão de escolha, isso é muito importante. Saímos daquele romantismo, digamos assim, daquela fantasia de que as coisas vão acontecer na nossa vida só porque nós fomos predestinados para isso, sorte. Nós falamos que nós nos tornamos aquilo que nós buscamos, e também eu falei que todo sucesso na vida de uma pessoa que teme a Deus sempre será fruto do agir de Deus com o agir do homem. Entender isso faz nós agirmos, faz a gente pegar o boi pelo chifre e fazer a coisa acontecer. Nós falamos que em todo progresso sempre vamos encontrar o efeito da graça e o impacto do trabalho do homem. É claro que não é só Deus e nem só você, nem só eu. Nós chamamos isso de a parceria do sucesso. Mas o texto que nós estamos usando para toda essa nossa conversa está em 1 Timóteo, a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura e à exortação do ensino, não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, baseado nesse texto, a gente está, então, como se fosse extraindo algumas verdades que Paulo está ensinando Timóteo, para ele alcançar esse objetivo de um progresso na vida, um sucesso, se tornar alguém relevante, alguém que fez a diferença, que não foi só mais um que passou pelo planeta Terra e depois de uns anos foi enterrado em algum cemitério, mas alguém que fez a diferença, né? Trouxe o impacto que Deus queria que ele trouxesse, se tornou aquele projeto de Deus. E entre esses que eu já mencionei, quero mencionar hoje, se Deus quiser, mais 3 ativadores, e eu quero dizer para vocês que eu acredito nisso que eu estou falando, eu tenho procurado lembrar disso na minha caminhada com Deus, na minha trajetória de vida, e que eu acredito também que é o segredo de muitas outras pessoas que eu admiro e respeito o que está acontecendo na vida deles. Então, aqui vai o nosso terceiro ativador aí. Anota aí, você que está anotando. O nosso terceiro ativador. Buscar alinhamento de propósito. Buscar alinhamento de propósito. Eu sei que tem gente que fala assim, pastor, eu não vivo à toa. Eu sou um cara aplicado, eu sou um cara que pego a reta e vou mesmo. Eu não fico deitado na rede, não. O desafio aqui não é só trabalhar no duro ou fazer a sua parte, mas é fazer a sua parte na direção certa, no lugar certo, na coisa certa. Muitos de vocês já ouviram aquela famosa frase que adianta o cara subir na escada e quando chegar lá no último degrau descobriu que esse cara estava na parede errada.
Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender a importância de nos alinharmos com o nosso propósito de vida. Eu acredito, que isso é poderoso quando se trata de ativar progresso na vida. Porque progresso não é só ter progresso é ter progresso no progresso certo. Vocês estão comigo? É progresso naquilo que Deus me chamou para fazer. Você poderia ser muita coisa bem-sucedida, porque Deus nos dotou de muita habilidade. Nós, só para começar, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Todos nós aqui poderíamos nos tornar bons jogadores de futebol, bons cantores. Tudo isso depende de dedicação, esforço. Você poderia se tornar um bom pregador, você poderia se tornar um bom piloto de avião, você poderia se tornar um bom empresário. Todos nós temos potencial para isso. Vocês estão comigo? Agora, o desafio é a gente entender o que Deus nos criou, para que Deus nos criou. O pastor Eibe era cantor de rock. Ele tinha uma banda. E ele saía cantando pelo Brasil, tinha um cabelo aqui. E precisava ver como é que ele se vestia. Tenho até vergonha de mostrar. Estou brincando. Agora, se ele ouvir, ele vai me pegar. Mas o que acontece? Chegou um momento que ele falou assim, não, cantava, estava fazendo sucesso, estava tendo convite, mas ele entendeu que Deus chamou ele para outra coisa, plantar igreja, ser pastor, treinar pastor, plantar igreja no Brasil e no mundo. E, imediatamente, ele tirou a capa de roqueiro e colocou o cajado, pegou o cajado de pastor. O apóstolo Paulo teve um momento na vida dele que ele converteu, tentou sair pregando para os judeus, apanhava, sofria mais do que rapadura em boca de banguela, apanhava. Chegou um dia, ele falou, cara, não vou mais pregar. Ele entendeu que Deus chamou ele para ser apóstolo dos gentios. Falou, tchau, judeus, é com Pedro isso, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Vocês estão comigo? Chega um momento que Jesus chega para Pedro e fala assim, vem cá, Pedro, olha, quando você era menino, mais novo, você fazia o que você queria, você ia para onde você queria, mas vai chegar um momento que vão te pegar, vão amarrar a sua mão, e a Bíblia diz que Jesus estava falando sobre o tipo de morte que Pedro ia ter, e nisso João vai passando e ele fala, e quanto a esse? Falou Pedro, isso não é problema teu, isso não é da tua conta. Vai e vive o teu propósito, porque o que eu tenho para João é outra coisa. Você está entendendo, irmãos? Vocês estão comigo? Temos que nos alinhar com aquilo que Deus nos criou para fazer. Efésios 2:10 diz assim, nós somos criaturas de Deus, Ele nos criou em Cristo Jesus para que passássemos a nossa vida fazendo as boas obras que Ele já tinha preparado. Está na Bíblia. Eu acredito que quando Deus nos criou, Ele já criou para um projeto, já nos desenhou para algo. Ele já nos incluiu numa posição exata no time dele. Eu não quero ser centroavante se Deus me chamou para ser goleiro. Eu não quero ser goleiro se Deus me chamou para jogar no meio de campo. Vocês estão comigo, irmãos? Isso é muito importante. Por quê? Porque disso depende aquilo que Deus vai chamar de sucesso. Aquilo que Deus vai chamar de muito bem, servo bom, fiel. Eu costumo dizer que sucesso para Deus não é você se tornar uma pessoa famosa, mas você se tornar aquilo que Deus te criou para você ser. Tem muita gente fazendo exatamente o que Deus chamou eles para fazer, que muita gente nem sabe que ele existe. Tem alguns irmãos lá no ribeirinho da Amazônia, morando em um barquinho,
sendo missionário, ganhando ribeirinho, que vocês não sabem, que nem eu que sou da igreja sei o nome do cara. Exatamente, geração U. Agora, para Deus, sucesso não é você ser famoso, conhecido, ter não sei quantos mil seguidores no Instagram. Sucesso para Deus é você estar sendo fiel naquilo que Ele te chamou para fazer. E dar o seu melhor. Porque grande para Deus não é alguém que apareceu muito, mas alguém que deu o seu melhor naquilo que foi designado para tal. Isso que é grandeza para Deus. Então, nós temos que virar essa chave. Eu tenho que entender que uma das coisas que eu preciso fazer eu preciso me alinhar com esse propósito. Eu preciso procurar compreender qual é a vontade de Deus para mim, Sabá Liberal. E desde que eu estou focado em entender o meu propósito, eu não estou muito preocupado com o João da vida. Quanto ao João, João vai viver o propósito que Deus tem para o João. Aí eu fui liberto da inveja, eu fui liberto da comparação, eu fui liberto de qualquer outra coisa, porque o pastor, eu não quero saber o que o pastor, eu quero saber o que Deus criou Sabá para fazer o que eu estou fazendo. Amém. Não tenho mais inveja de dom. Imagina se eu passasse o tempo todo no banco olhando para o Daniel lá em casa. Eu queria cantar igual ele. Não sei porque que Deus... Amargurado com Deus, adulterando com o dom dos outros. Deus tem me dado um dom, estou traindo o meu dom e adulterando com o dom do outro. Vocês estão comigo, irmãos? Agora, deixa eu dizer uma coisa. O que Paulo fala para Timóteo? Ele diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faça negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Há um dom em ti, há uma habilidade em ti, há um propósito em ti. Você foi criado para, desenhado para. Então, ele disse, não te faça negligentes. Você precisa valorizar, empoderar, maximizar, gerir seu dom, fazer ele crescer, para que ele possa alcançar o seu máximo de potencial. E você sabe que muitas vezes a gente fica correndo atrás, invejando o dom dos outros e esquecendo o nosso. E aí, o resultado fica comprometido. O dom... Aqui a palavra é charisma, que é graça, habilidade, uma capacidade que nós recebemos de Deus para cumprir aquele chamado. Aquilo para o qual, diz Paulo lá em Efésios, aquilo que de antemão, antes de você nascer, você foi designado para passar a sua vida fazendo aquilo. Quando Jeremias... o livro de Jeremias começa assim, eu te designei antes de eu criar você no ventre da sua mãe e te constituir para ser profeta. E o Jeremias não tem nada que querer ser jogador de futebol. Ele foi antes até de ser tecido no interior da sua mãe, ele foi designado e constituído para ser profeta. Então, vá buscar, meu irmão. Eu estou nesse desafio, buscar compreender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito, e me alinhar com isso, porque isso, sim, ativa resultados extraordinários. É você estar ali onde Deus te chamou. Então, esse charisma, esse dom, é uma graça que denotam poderes extraordinários, que distingue certos cristãos e os capacitam a viver uma vida para servir a igreja. Agora, sempre lembre disso, tudo que Deus te deu, todo dom, toda habilidade, sempre converge para servir o reino. Para servir o reino. Ontem fiquei encantado aqui com a nossa conferência do C2B, porque a proposta era conversar com os empreendedores, mas com uma mentalidade de reino. Não ganhar dinheiro apenas para ganhar.
mas ganhar com uma mentalidade de reino. É pregador, então, mentalidade de reino. É empresário com mentalidade de reino. Jogador com mentalidade de reino. Porque Deus te deu, Deus me deu um dom. E nesse dom, Ele estava principalmente pensando em você servir o reino. E, claro, te deu a liberdade, você ganhou um dinheirinho com isso também. Isso é muito importante. Deus dá dons para cumprimento de propósito. Ele não deu o dom que estava no Timóteo apenas para o Timóteo falar, eu tenho esse dom e guardar. Não. Se Deus te criou para você ser um cortador de lenha, Ele vai te dar como ferramenta um machado ou um motosserra. Todo mundo vai ver que você tem aquele dom. Todo mundo vai notar. Por quê? Por que Deus te deu um motosserra como dom? Para quê? É só ligar o desconfiômetro. Liga o desconfiômetro. Por que Deus ia te dar uma habilidade? Para você fazer outra coisa? Não tem nada a ver com aquela habilidade. Então, presta atenção nisso. Se Deus te criou para ser um cortador, você já sabe qual é o dom que Ele vai te dar. Dons é uma baita de uma pista ou dica sobre aquilo para qual nós fomos criados. Você está com dificuldade de descobrir para que você foi criado? Procure descobrir quais são suas habilidades, quais são seus dons, o que você faz bem, né? Para uma pessoa ser um sucesso na vida, ela precisa fazer esse alinhamento de propósito. Temos que levar isso muito a sério. E olha, não importa quanto tempo você já tem envolvido na coisa errada, vale a pena. De novo, cito o exemplo do pastor Eibe, cito o exemplo do apóstolo Paulo, vale a pena falar, cara, se é isso aqui, não é com judeu, é com gentios, então você aporta para o gentio, mesmo que eu tenha que queimar algumas pontes, né? Queimar algumas pontes. E, às vezes, vai requerer um certo prejuízo financeiro. Um grande e poderoso ativador de resultados excepcionais é casar com o nosso propósito divino, aquilo que Deus nos criou para fazer. Alinhamento de propósito é descobrir esse propósito e vivê-lo. E vivê-lo. Também não adianta descobrir, falar, eu descobri que eu fui criado desde o ventre da minha mãe para ser apóstolo para os gentios, mas vou continuar aqui em Jerusalém. Aí vai desperdiçar a vida e, no final das contas, para Deus não vai ter aquele progresso que vai ser notório e notável para a glória de Deus. Então, alinhamento de propósito fala da importância de encontrar, descobrir e começar a viver esse propósito, né, que Deus criou você para fazer. Eu acho que foi John Maxwell que disse essa frase, eu gosto dela. Só há 2 grandes dias na vida de uma pessoa, o dia em que ela nasceu e o dia em que ela descobriu para que nasceu. E eu acrescentei também o dia que ela converteu, né? Porque muitas vezes esse propósito está mais claro depois que ele converte. Paulo, é interessante, Paulo lá em Gálatas, ele fala que desde o ventre da sua mãe, porque sempre é assim, ele foi designado para ser apóstolo. Mas ele passou um monte de anos da vida sendo perseguidor da igreja. Então, é muito interessante isso, né? Quando ele converteu, ele se alinhou com o propósito. Então, me parece que esse é um ponto importante na vida. Então, eu quero te estimular a descobrir o motivo pelo qual você nasceu. Os especialistas, eles afirmam que um dos principais segredos para sermos pessoas com níveis altos de conquista é encontrar esse propósito de vida, né? Então, por que a gente vê algumas pessoas se destacando? Porque eles estão usando o motosserra dele mesmo, estão usando. Eles estão empoderando o motosserra deles e o pau está quebrando e eles estão fazendo aquilo que Deus está querendo. Ninguém jamais será significante, excepcional, fora do seu chamado profético.
você pode até, né, você pode até experimentar um certo sucesso. Mas excepcional, do ponto de vista de Deus, a gente só vai conseguir. Então, ninguém jamais será significante. Cara, isso traz em mim assim um negócio, fala, cara, eu não quero passar minha vida no lugar errado, não, na função errada, não. Eu quero encontrar o que Deus me designou para fazer. Por isso que eu falo, não queira ser Noé, se Deus te chamou para ser Moisés. Não queira ser Moisés, se Deus te chamou para ser Josué. Isso aqui é muito importante. Tem gente que pensa que para Deus o que é legal mesmo, e para a sociedade muitas vezes é ser o Moisés. Mas ser Josué é muito importante também, se você foi chamado para ser o Josué. Você não será relevante como construtor de arcas, Noé, se Deus te chamou para ser libertador de escravos, Moisés. Então, nós temos que entender isso. Sabe, queridos, está vivo ainda? Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Então, dá tempo. Amém? Dá tempo. Dá tempo para você encontrar essa pista e correr nela com força. Alinhar com seu propósito é entender que o desígnio de Deus para a sua vida tem a ver com a solução de problemas. Isso aqui eu tenho aprendido, né? Eu sempre queria saber qual o objetivo dos dons, do chamado, e sempre eu cheguei a essa conclusão, sempre tem a ver com a promoção do reino e sempre tem a ver com a solução de problemas. Você tem um dom, você tem um chamado, seu destino, aquelas obras que Deus te criou de antemão para que você vivesse a sua vida, tem a ver com trazer solução de problemas, trazer solução para os problemas. Todos nós fomos criados para resolver. Nós temos uma ferramenta, aí nós temos um dom para resolver algum gargalo, algum problema, seja no aspecto social, familiar, espiritual, enfim, você sempre foi dotado para resolver. Você sempre será a resposta, a solução para algum desafio na vida. Moisés foi criado para ser o libertador de Israel. Isso foi muito importante. E você vê que Deus conspirou com isso desde o começo, né? Então, não esquece disso. A nossa relevância tem a ver com os problemas que nós resolvemos. A nossa relevância tem a ver com os problemas que nós resolvemos. Uma vez eu ouvi alguém falar, eu falei, sabe o que é mesmo? Você sabe que a relevância de Davi foi Golias. Quando Davi resolveu aquele problema, ele entrou na parada, matou o cara, tirou, né, aquela ameaça, aí o Davi começou a aparecer e ser um sucesso. É assim que funciona, né? O que nos torna importantes, o que nos torna necessários, relevantes, não é o que eu sou, mas é o que eu faço. É o que eu faço. É aquilo que eu estou fazendo. É a solução que eu estou produzindo na sociedade, no reino de Deus. O que eu sou só é importante se eu fizer o que eu devo fazer. O que eu sou só é importante. Muitas vezes a gente encontra, aqui vou tirar uma casquinha, a gente encontra pessoas se identificando, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor. Bom, e aí a gente pergunta, você é pastor de qual igreja? Não estou nem congregando. O que importa não é o que você é, só porque alguém um dia colocou na sua cabeça, na sua mão e disse, você é um pastor a partir de agora. Amém. Não estou dizendo que foi errado. Agora, o pastor de verdade não é quem tem uma oração na cabeça, é quem está funcionando, né? É isso que faz a diferença. Não foi, eu costumo dizer, não foi ser rainha, mas fazer o que tinha que fazer, que fez a rainha Esther ser relevante. Ela não foi relevante porque ela era rainha. Ela foi relevante porque, na função e na posição de rainha, ela fez o que ela tinha que fazer.
É por isso que a história dela está na Bíblia. Teve muitas outras rainhas que a história não está na Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é extraordinário para a nossa vida. O que é relevante não é ser médico, é fazer o que um médico deve fazer. O que é relevante não é ser um pastor, mas é ser o pastor que precisa e deve ser e fazer. O que é relevante não é ser pai, mas é cumprir o papel de pai. Que o que mais tem é gente que é pai, no sentido de que fabricou, mas não está dando continuidade. Então, o que te faz relevante é o que você faz, não o que você é. As pessoas não sentirão falta do nosso título, mas das nossas ações, das nossas contribuições. Né? É possível uma pessoa que nem tem o título de pastor fazer um trabalho de pastor e é aquilo que faz a diferença. As pessoas vão lembrar mais de quem você era. As pessoas vão lembrar mais de quem você era do que o que você fez. Por quê? Porque o que você fez transformou você no que você era. Então, vamos lembrar disso. Alinhar com o seu propósito é entender que o desígnio de Deus para a sua vida também é geográfico. Eu sei que não é fácil, mas à medida que eu fui estudando isso, eu fui descobrindo que Deus não só tem um propósito, uma ação, uma atividade, uma ferramenta, algo que eu tenho que fazer como solução para a sociedade, mas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu diria mais radical quase sempre, ou para ser mais radical sempre, isso tem a ver com o lugar geográfico. Quando eu vejo Moisés, o lugar de atuação dele era no Egito. Quando ele saiu, ele teve que voltar para o lugar geográfico, onde ele era a solução. Você tem que estar perto do seu problema. Davi tinha que estar perto do problema para trazer a solução. Isso envolve um lugar. E muitas vezes deixar lugares, as pessoas muitas vezes ficam assim, como é que vocês conseguem? Vocês saem com uma facilidade enorme de uma cidade, vai para outra. É a unção do cigano, irmão. Deus nos chamou. Vocês deixam facilmente, deixa a casa, deixa a pai, deixa a mãe. Por quê? Para cumprir o nosso chamado, para cumprir o nosso propósito. Tem um lugar, tem um aspecto físico. Pode ser o Brasil, pode ser a América do Sul, pode ser uma comunidade ribeirinha, pode ser uma cidade específica. Mas é ali. Então, achar esse lugar, eu acho muito interessante que quando Davi assumiu o governo, uma das primeiras perguntas, a primeira oração que ele fez é: Senhor, onde eu devo morar? Eu achei impressionante isso. O propósito divino para a sua vida inclui um onde. Isso é muito importante. Onde que eu vou estar atuando? Onde? Né? E esse onde é um onde muito amplo. Pode ser geográfico, pode ser onde em relação à empresa, à igreja. Isso é muito importante. Temos que nos alinhar com isso. Temos que nos alinhar com isso. Moisés nunca teria sido Moisés relevante que conhecemos se ele não tivesse voltado para morar no Egito, porque era ali que Deus precisava dele. Êxodo 2,15 diz assim: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. E você sabe que ele ficou lá 40 anos. E enquanto ele estava fora do lugar geográfico, do onde de Deus para a vida dele, qual foi o nível de relevância de Moisés? Nenhum. O que você sabe? É que ele cuidava de ovelha lá. Tem uns 2 versículos falando, e depois a sarça, falando: volta. Volta porque você tem um lugar. Você foi criado para resolver um problema. Esse problema está lá no outro país. Isso é muito importante. Moisés precisava estar perto do problema que ele nasceu para resolver. Davi foi criado para ser rei de Israel. Ele precisava estar perto do problema que ele foi criado
para resolver. Você nunca será relevante em Tarsis se Deus te planejou para você estar em Nínive. Jonas foi outro cara, quis ir para Tarsis, mas ele foi criado para resolver um problema, que o problema estava em Nínive. E muitos estão tentando escolher a cidade onde eu vou morar. Meu irmão, se eu fosse escolher a cidade para eu morar, se eu fosse escolher a cidade, tem muitas outras aí. Mas Deus quis que eu viesse para cá. Essa cidade maravilhosa, que eu saí 11 horas da manhã de Monte Verde e consegui chegar às 5h30 da tarde em casa. Fiquei literalmente parado, porque é só um caminhãozinho virar assim. É aqui. Glória a Deus. É aqui que a gente fica assim uns 15 minutos procurando um espaço para guardar o carro. É aqui. É aqui. Por alguma razão tem a ver. O meu onde está aqui. Por enquanto, o meu onde é aqui. Precisamos estar no garimpo certo para achar as pepitas certas. Amém? E às vezes lá na Serra Pelada não é tão fácil o negócio. Mas é lá que estão as pepitas que você vai achar, que vai enriquecer você e vai fazer você significante. Precisamos estar no lugar certo. Uma vida que realmente faz a diferença é ser o que Deus planejou você para ser, fazer o que você foi criado para fazer e estar onde você foi projetado para estar. Então, nós temos que lembrar disso na nossa vida. Agora, vamos lá. Segunda chave, segundo ativador poderoso aqui que nos leva... Eu olho ali para o relógio e falo assim, rapaz, não sei por que eu coloquei 3 hoje. Selecionar cuidadosamente o que e quem você vai ouvir. Selecionar cuidadosamente o que e quem você vai ouvir. Sabe, hoje eu fico pensando, será que eu descobri isso tarde demais? Eu acho que sim. Tarde no sentido de deveria ter acontecido mais cedo, mas não tarde no sentido de que não tem mais jeito. É incrível. Cara, eu olho para trás e fico pensando assim, por que eu li aqueles livros? Por que eu ouvi aqueles caras? O que tinha a ver com... Hoje eu sou muito mais seletivo e eu entendi que um dos ativadores de resultados extraordinários tem a ver com o conteúdo que você acessa e as pessoas que você acessa. Isso é muito importante. É uma verdade muito simples, mas muitas vezes esquecidas. Hoje estão falando mais disso. Eu queria ter ouvido isso 40 anos atrás, porque com certeza eu teria experimentado mais informações. O que ouvimos define nosso sistema de crenças. E é incrível que o nosso sistema de crenças determina os resultados na nossa vida. Estão cada vez mais descobrindo que existe um jeito de pensar que bloqueia seu sucesso, que limita, que compromete até onde você vai. E quanta besteira nós ouvimos, porque tudo que você crê hoje é fruto de algum dia que você parou para assistir uma TV, para ouvir uma fita, para ouvir um CD, para ouvir uma pregação, para ouvir numa conversa alguém, é fruto. Nós não nascemos crendo o que a gente crê. Nós fomos desenvolvendo essas crenças. Quando? Quando você ouve pessoas. Por que ontem foi tão bom ouvir algumas pessoas? Porque aquilo vai tirando, vai limpando, vai removendo mentiras, sofismas, e isso faz uma grande diferença. Dar ouvido a comentário de pessoas derrotadas e incrédulas é o passaporte para o fracasso. Jairo, pai da garota morta, teve que escolher ouvir ou a notícia fúnebre dos amigos ou o não temas de Jesus. Isso determinou o resultado na vida dele. Uma filha viva ou uma filha morta. Vocês estão comigo, irmãos? Resultados na nossa vida têm a ver com o que e quem que eu estou ouvindo. É incrível como algumas pessoas permitem alguns comentários paralisarem sua força de atuação.
Então, hoje eu quero rapidamente te fazer algumas perguntas. Com quem que você realmente está andando? E quando eu falo andando, não é só de carro, não é só caminhando, você anda com quais autores? Você anda com quem? Qual canal no YouTube? Você anda com quem? Você anda com quem? Quem que você ouve? Se você se permitir dar ouvidos a críticas e comentários negativos de pessoas incrédulas, derrotadas, isso pode roubar de você resultados extraordinários. Então, meu irmão, você precisa ser radical, até porque hoje a quantidade de opções de alternativa, de vozes, de ênfases, elas são abundantes. Então, mais e mais. Na minha época não tinha tanto, mas hoje tem muito mais. Hoje o desafio é maior. Quem você vai ouvir? Ouvi dizer que 90% dos pastores que desistiram de pastorear uma igreja foi porque algumas pessoas os criticaram. O cara me falou mal de mim, vou desistir do ministério. Nós somos a média, já disse alguém, das pessoas com quem andamos e dos livros que nós lemos. Eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez essa frase, eu fiquei desesperado. Hoje ela está na boca de todo mundo, inclusive na minha. Mas, apesar que a gente já ouviu tantas vezes essas frases, a gente ainda não deu aquela ajustada no nosso estilo de vida a partir dessa verdade. Isso aqui é muito importante. Eu aprendi essa frase e eu repeti ela para os meus filhos, eu espero que eles tenham aprendido. Cuidado com amizades profundas com gente rasa. Cuidado com amizades profundas com gente rasa. Então, quem são os seus mentores? Quem fala ao seu coração? Quem são os seus conselheiros? Quais são os livros que você abre para ler? Qual é a sintonia do rádio que você liga? Qual é o canal que você está acompanhando? Sem tomar esse cuidado, nós podemos comprometer o nosso resultado. Agora, deixa eu te falar outra coisa. É muito importante você não somente tirar as pessoas erradas, mas trazer as pessoas certas. Não é só importante se afastar de quem não deve andar, mas aproximar de quem você deve andar. Isso vai empoderar, isso é um ativador de resultados extraordinários. Eu aprendi isso aqui, sem mentoria, sem trazer pessoas certas, sem trazer alguém para perto da tua vida, da tua história, para te ajudar na área financeira, na área emocional, na área familiar, na área espiritual e em tudo que você precisa. E não precisa ter um, tá? Tem gente que fala, eu só preciso... Não, se acerque de vários. Mas sem mentoria, até o que temos naturalmente promissor pode ser comprometido. Deus nos deu os dons e habilidades, mas se a gente não trouxer pessoas certas para empoderar, até isso pode ficar comprometido. Mesmo que você seja um craque, mesmo que você seja um gênio, você vai precisar de pessoas, porque craques e gênios fazem burradas se alguém não chegar antes. Ande com campeões e ouça os campeões, e se queres ser um campeão. Fique perto de pessoas que amam o progresso e buscam com força e com foco. E para você não achar que eu não dei todos os três, eu vou citar o último também. Isso aqui é um ativador que tem sido tão poderoso na minha vida. Crer que resultados excepcionais glorificam a Deus. Crer que resultados excepcionais glorificam a Deus. Crer que os nossos resultados glorificam a Deus. Essa é uma das minhas principais motivações e razões pelo meu fascínio pelo crescimento. Eu quero me tornar tudo aquilo que é possível. Eu fui criado porque eu quero ser o cara? Não. Porque os meus resultados glorificam a Deus. Eu quero que Deus seja glorificado com os resultados que eu experimento. A conquista de qualquer filho deixa qualquer pai bem na foto. Né? Muitas vezes, hoje, a glória de muitos pais é o sucesso do filho. Olha, você é meu filho, cara. Meu filho. Você acha que quando Deus aproximou de Satanás, ele falou, você tem visto o Jó? Você tem visto meu filho Jó lá? Homem íntegro,
cara abençoado, próspero, reto. Deus é glorificado. Deus é glorificado com a nossa conquista. Por que devemos nos esforçar e querer e buscar e maximizar os nossos resultados? Por quê? Para quê? Só para você ficar bem na foto e postar no Instagram? Não, é porque a Bíblia diz que Deus é glorificado com os nossos resultados. Deus é glorificado com os nossos resultados. Nossos resultados glorificam a Deus. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Na outra tradução diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Eu chamo esses darem muito fruto de esse progresso a todos manifesto. Esse progresso a todos manifesto. Nossos progressos e conquistas lícitos embelezam o Evangelho e atraem pessoas para Deus. Eu cheguei a essa conclusão aqui. As pessoas não veem Deus em nossa vida só porque vamos a uma igreja, mas pelos resultados, conquistas, transformações, avanços e progressos significativos que eles veem em nós. Meu pai resolveu, apesar de ser um anticrente, resolveu ir na igreja, porque ele começou a ver o progresso na minha vida. Eu parei de usar drogas, eu parei de acordar meio-dia e 5 horas da manhã para a igreja orar, eu parei de ser rebelde, chamar palavrão para ele. Eu parei e ele olhou para o meu progresso. Falou: vou lá nessa igreja, ver o que tem lá, porque o Sabá mudou para Dedéu. Amém, queridos? Que você seja inspiração para os homens e traga glória para Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, muito obrigado por essa manhã, esse Tadel, esses 3 domingos que nós conversamos aqui. Obrigado pela Tua palavra que nos leva a crer que o Senhor quer sim que o nosso progresso seja manifesto a todos, porque o nosso progresso embeleza o Evangelho, inspira pessoas a Te conhecer e faz o Senhor, como nosso Pai, sorrir. Nós queremos, sim, para a Tua glória, viver tudo aquilo que o Senhor de antemão já desenhou, já escreveu para nós vivermos. Oro, Pai, que o Senhor nunca me deixe ficar longe desse propósito. Que o Senhor continue dizendo para mim: é por aqui o caminho. E eu oro por cada um dos meus irmãos, que todos nós aqui possamos, não importa a idade, ainda buscar isso com afinco, com seriedade, com amor, com paixão, entendendo que nós só vamos ser relevantes naquilo que nós fomos chamados para fazer, para a honra e glória do Teu nome. É a minha oração. Amém. Amém. Deus te abençoe e um bom culto.